As relações com o Irã, professor. As relações com o Irã, como seria? Bom, galera, como eu falei para vocês, Vladimir Putin não iria colocar os pés no Oriente Médio só por colocar. As bases políticas da Rússia no Oriente Médio são importantes. A exemplo do ditador sírio, Bashar al-Assad, como eu falei, a gente ainda vai comentar sobre o Estado de Israel e as novas relações do Estado de Israel com a Rússia, né? Professor, Israel com a Rússia, galera, houve enfraquecimento político das relações de Barack Obama com Benjamin Netanyahu, que é o premier de Israel, primeiro-ministro de Israel, e o Vladimir Putin, viu a brecha e embarcou nessa onda de se aproximar de Israel, e tem feito de forma muito eficiente, obrigado. Mas voltando aqui para o Irã, o Irã também é uma das bases da política russa no Oriente Médio. Lembrando, galera, que o Irã é um dos países do Oriente Médio que no governo do ex-presidente George W. Bush foi um dos países mais demonizados, um dos países mais escrachados pela política antiterrorista de George W. Bush, afirmando que o Irã fazia parte do chamado Eixo do Mal, os países protagonistas do terrorismo mundial. O então presidente Mohammad Ahmadinejad, exatamente, presidente Mohammad Ahmadinejad, que visitou o Brasil, o governo Lula, várias vezes. O presidente Ahmadinejad, que foi acusado várias vezes em Assembleia Geral das Nações Unidas pelos próprios Estados Unidos de estar produzindo armas nucleares em território iraniano, foi mandado calar a boca em algumas ocasiões na Assembleia Geral das Nações Unidas pelos próprios compatriotas americanos republicanos. Isso gerou muitas discordâncias políticas, né, e desacordos diplomáticos entre Estados Unidos e Irã. Os Estados Unidos querendo fazer uma inspeção nuclear no território iraniano por vários anos do governo George W. Bush. George W. Bush tentou abrir essas inspeções nucleares nas usinas e nos reatores iranianos, acusando o Irã de produzir armas nucleares. O próprio governo de Israel, temeroso, no sentido de que o Irã tivesse produzindo um armamento nuclear, e esse armamento futuramente pudesse ser utilizado contra o Estado de Israel, já que nós sabemos muito bem que há uma discordância muito grande entre as culturas islâmicas xiitas e a cultura judaica, a cultura judaica israelense. E o grande medo, né, o grande temor de Israel era que o Irã tivesse produzindo esses armamentos nucleares. George W. Bush não conseguiu aproximar-se de Ahmadinejad e não conseguiu fazer essas inspeções nucleares. Mas olha só, galera, olha só, que nesse período, a Rússia, já nesse período de Ahmadinejad, presidente Ahmadinejad, a Rússia aproximava-se do Irã, porque a própria Rússia vendia urânio in natura para o Irã enriquecer em seus reatores nucleares. O enriquecimento é pouco mais de 13%. Fato que faz com que o Irã não seja uma ameaça nuclear para os outros países. Hoje sabe-se, né, já que o presidente Rouhani, ele abriu as portas, né, abriu os portões dos reatores nucleares iranianos para inspeção, na tentativa dos Estados Unidos cederem com os embargos econômicos à economia e à política iraniana. Embargos que vêm desde a Revolução dos Ayatollahs na década de 70. Então, essa nova política faz com que a Rússia tenha maiores poderes ainda que os Estados Unidos sobre o Irã. No sentido de quê? No sentido da Rússia ser o país que está provendo apoio político e militar ao Irã numa possível expansão do Estado Islâmico. O próprio presidente Rouhani afirmou que o Irã é o único país do Oriente Médio que hoje, atualmente, tem um exército capaz de frear o avanço do Estado Islâmico. E a Rússia confirma tal afirmação. A Rússia confirma que hoje o Irã, sim,
tem a capacidade de controlar esse avanço do Estado Islâmico na região do Oriente Médio. Bom, professor, então nesse sentido, as relações com o Irã e com a Rússia são amistosas. Amistosas demais, galera. Vejamos algumas falas, né? Algumas falas entre os líderes iranianos, o presidente Rouhani, e diplomatas russos. Vamos lá. O plano de ação sobre o programa nuclear iraniano é a oportunidade de estreitar os laços comerciais com Teherã, afirma o premier, na verdade o ministro de Relações Exteriores russas, Javad Zarif, encontrando-se com Sergei Lavrov, o ministro de Relações Exteriores russo, né, afirmando que esse alinhamento político com o Irã é benéfico para os dois países. Olha só, galera, a Rússia, um país cristão ortodoxo, com alinhamento político e alinhamento comercial com o país xiita islâmico. Olha só o que o Estado Islâmico tem feito na configuração, o que o Estado Islâmico tem feito nessa reconfiguração da geopolítica no Oriente Médio. E as palavras do próprio ministro das Relações Exteriores da Rússia, Zarif, ele diz: a única maneira de resolver a crise na Síria é pela via política. Pela via política. E lembrando, o Irã é um dos grandes aliados políticos da Síria. E a Rússia é uma das grandes aliadas do Irã e da Síria no Oriente Médio. E é essa Rússia que aparelha o exército iraniano, que aparelha o exército de Bashar al-Assad na Síria e que atualmente freia o avanço do Estado Islâmico no território sírio, próximo já às fronteiras da Turquia. Professor, os curdos têm uma ação ativa nesse processo? Tem, galera. Os curdos, como eu falei anteriormente, lá no começo da aula, são treinados, orquestrados pelos Estados Unidos da América. Mas a geopolítica curda no Oriente Médio é um outro assunto que, caso haja interesse de vocês, caso haja pedidos, a gente traz aqui para vocês a geopolítica curda, né? A política curda no avanço do Estado Islâmico. Mas agora a gente está falando de Rússia. Então, as relações com o Irã são, sim, relações extremamente amistosas. Logo, Rússia e Irã se alinham contra esses radicais do Estado Islâmico, combatendo esses radicais em território sírio e em alguns pontos do território do Iêmen, né, que atualmente tem tido um crescimento das bases do Estado Islâmico. Território do Iêmen, galera, que se vocês lembrarem um pouquinho mais, tiverem um conhecimento um pouquinho de conhecimento a mais, território do Iêmen, que até 1993 era protegido pelo exército americano, pós-guerra do Golfo, não esquecemos disso. E hoje é protegido, ou melhor, hoje é inspecionado e militarizado pelo exército russo, que defende, que luta pelo fim do Estado Islâmico na região do Oriente Médio. E aí vamos ficar com essa fala do presidente Hassan Rouhani, que é o atual presidente do Irã. Por favor, slide na tela. E ele diz assim: nós, iranianos e russos, então veja bem, o companheirismo, né, o partilhamento político da responsabilidade sobre o assunto Estado Islâmico, né, freamento do Estado Islâmico, ele diz: estamos de acordo com o que o governo de Damasco, lembrando, Damasco é a capital da Síria, e aí quando a gente fala de Síria, lembrando, falamos de Bashar al-Assad, que é apoiado pelo Irã e é apoiado pela Rússia, de Vladimir Putin, não deve ter enfraquecido agora, afirmou o presidente iraniano, né? Segundo ele, deve haver uma preparação para o caminho da democracia, tanto na Síria quanto no Iêmen. Bom, galera, a gente sabe que a democracia no Oriente Médio é algo meio forçado. A própria Primavera Árabe, uma tentativa de democratização da política dos povos do Oriente Médio, foi um movimento reflexo
da cultura ocidental, né, da venda da cultura ocidental a partir de redes sociais, a partir da mídia internacional, e que infelizmente não deu muito certo. Hoje a imensa maioria dos países do Oriente Médio que passaram por uma primavera árabe ainda estão sobre governos autoritários. Mas quando ele diz democracia, a gente sabe que é uma forçação de barra. Realmente o interesse é a derrota do Estado Islâmico, porque, galera, o Estado Islâmico acaba ameaçando todos os sistemas políticos, todas as etnias islâmicas que existem no Oriente Médio, no sentido de o Estado Islâmico se autodenominar, Abu al-Bakr, líder do Estado Islâmico, se autodenominar como o líder supremo de todos os islâmicos. E numa visão xiita, isso é completamente equivocado, né? Digamos, na visão xiita, essa afirmação de Abu al-Bakr seria uma espécie de herege, né? Ele seria uma espécie de herege na visão xiita, né? Um sunita ser classificado como um ayatollah, né? Um sacerdote da cultura islâmica, né? Nesse sentido, recapitulando, nós temos relações fortificadas da Rússia com o Irã, relações fortificadas da Rússia com a Síria, Bashar al-Assad sendo fortemente assessorado e fortemente apoiado pela política de Vladimir Putin e pelo exército da Rússia, o Irã armado, aparelhado e apoiado pela política também de Vladimir Putin na Rússia. E aí eu pergunto para você, aonde fica Israel no meio desse xadrez do Oriente Médio? Porque, galera, vamos lá. Israel é o único país do Oriente Médio que não tem a cultura islâmica como cultura predominante. É uma cultura judaica. Então, o Estado de Israel, Estado judeu, Estado de Israel, ficaria numa condição à margem da geopolítica russa, já que Vladimir Putin protege o regime de Bashar al-Assad, já que Vladimir Putin é um fortíssimo aliado do presidente Rouhani no Irã. Então seria esse o momento de Israel aproximar suas relações políticas com os Estados Unidos? Galera, a lógica seria essa. Mas lembremos que as relações de Barack Obama com o presidente Rouhani já vêm desgastadas. Aliás, as relações de Barack Obama, com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu já vêm desgastadas há muito tempo. O próprio Barack Obama tentou resolver a questão da Palestina à la americana, né? De uma forma americana, de uma forma um pouco intrusiva demais, e recebeu duras críticas do próprio primeiro-ministro israelense. Mas observe que nesse contexto do qual os Estados Unidos e Israel poderiam ter um alinhamento maior, é exatamente o contrário que acontece. Israel estreita laços políticos com a Rússia. Veja só, a mesma Rússia, que é forte aliada de um país xiita, que anteriormente já pregou o fim do Estado de Israel no Oriente Médio, a mesma Rússia, que é aliada do regime de Bashar al-Assad, que, segundo os americanos, anteriormente abrigou o terrorista do Hamas e do Hezbollah, junto ao território líbio e ao território sírio, é a Rússia que hoje estreita laços políticos com Israel. Galera, só Vladimir Putin já visitou Israel este ano 4 vezes. Olha só, 4 vezes. Vladimir Putin visitou Israel este ano, de 2016, 4 vezes, e com honras de chefe de Estado. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, visitou Moscou outras 3 vezes, também com honras de chefes de Estado. E vejamos algumas falas dos líderes. Por favor, slide na tela. Vamos lá.
As relações entre Rússia e Israel são profundas, afirmou Putin. Os Estados Unidos estão prestando muita ajuda militar, mas a relação especial que já existia não existe mais, lamentou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Olha só, as relações que existiam entre os Estados Unidos anteriormente, hoje não existe mais. Fruto, novamente, da política desastrada dos Estados Unidos, da política externa de Barack Obama no Oriente Médio. Israel não pode mais contar com os Estados Unidos na questão de segurança máxima. Os Estados Unidos não são um protetor completo. Olha só o que o Benjamin Netanyahu... Mas você tem ideia do que é isso? Os Estados Unidos, historicamente, sempre foram o maior aliado, olha só, o maior aliado de Israel. Se você pode associar um aliado político a Israel, esses são os Estados Unidos da América. E hoje, o premier israelense, Benjamin Netanyahu, é incisivo em dizer que as relações com os Estados Unidos não são mais as mesmas. E coloca a Rússia hoje como um país que consegue proteger Israel e consegue alinhar as relações de interesse de Israel com os árabes palestinos, já que a gente vai ver que Vladimir Putin não deu ponto sem nó, também visitou Mahmoud Abbas, líder da Autoridade Nacional Palestina, dessa forma fazendo com que a Rússia tenha relações praticamente neutras no Oriente Médio, em relação ao mundo árabe e em relação ao Estado de Israel. Então, olhe que política inteligente de Vladimir Putin. Vejamos algumas falas do líder russo. Vamos lá. Slide na tela, por favor. Vejamos algumas falas importantes de Vladimir Putin. A Rússia tem uma conexão natural com Israel. Centenas de judeus russos vivem em Israel, que é também um destino popular entre turistas russos. O tempo de voo é curto, a segurança é boa, as praias e as culturas são fantásticas. Muitos têm dupla cidadania israelense e russa. Os russos servem as Forças Armadas de Israel, acrescenta o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Tudo bem, galera, que o Benjamin Netanyahu deu uma passadinha de mão na cabeça do Putin, porque a gente sabe que quando a Rússia era a União Soviética, os Stalin da vida, né? Stalin perseguiu, sim, judeus no território soviético. Fato que Stalin foi o segundo líder totalitarista que mais matou judeu depois de Adolf Hitler em território da União Soviética. Não matou só judeus, matou também mais de 10 milhões de eslavos no Holodomor. Então, o Benjamin Netanyahu deu uma de... cara, beleza, vamos lá e tal. Vamos esquecer do passado, que agora é nós. As relações com os Estados Unidos foram diminuídas. E vamos ver que Vladimir Putin, né? Vladimir Putin tem uma pergunta? Uma pergunta, por favor. Sim. Vamos lá, vamos dar uma paradinha. A primeira pergunta, galera, depois de quase uma hora que vocês vêm perguntar, mas vocês estão bons, né? Mas que bom, fico feliz por isso. Mas vamos perguntar, pessoal, vamos interagir. Filemon de novo, vamos lá, abração, Filemon. Lá de Minas, sim. De Minas Gerais. E aí, Filemon, teu time ganhou, cara? Não. Deu certo, né? Mas vamos lá. Ah, tá. Ele tá perguntando aqui, ó. Ele fez algumas perguntas, né? Mas eu acho que ele resumiu. Vou resumir em duas, né? A primeira, o processo da Primavera Árabe chegou também à Espanha? O processo da Primavera Árabe... Chegou à Espanha também. Chegou à Espanha. Olha só, o Filemon, a Europa ela tem uma cultura cristã judaica, sabe? Então, a Primavera Árabe, ela se concentrou de fato. A gente sabe que hoje a França, porque nem a Espanha, cara, mas a França é o país de maior quantidade de islâmicos dentro do seu território nacional, né? Então, a Primavera Árabe, ela se concentra no Oriente Médio, né? A gente sabe que quando um estrangeiro ele vai para um outro território, ele está submetido às leis daquele território do qual ele está indo. Então, por exemplo, um tunisiano, né? Um tunisiano islâmico, seja sunita ou seja xiita, quando ele sai da Tunísia e vai para a França, então ele tem que se submeter às leis da França, não é?
Então, realmente, a Primavera Árabe, ela intensifica-se entre as populações do Oriente Médio, né? Então, a Europa, ela ficou com os dedinhos, né, cruzados, torcendo pela Primavera Árabe no sentido de quê? No sentido de democratizar o Oriente Médio, que de fato é necessário, né? Nós não somos de forma nenhuma a favor de sistemas totalitários, né? E claro, diminuir a atuação desses grupos fundamentalistas radicais, ocidentalizando, né, de certa forma, a cultura na região. Mas a gente sabe que, infelizmente, a democratização não veio e muitos grupos que surgiram após a Primavera Árabe, como é o caso do Estado Islâmico, vieram com muita força. Com mais força, inclusive, do que a própria Al-Qaeda, que até então era o maior grupo terrorista do mundo. Próxima pergunta, professor. A dele é essa aqui, ó. Essas relações que a Rússia está fazendo com esses países, né, os países árabes, é somente por causa de política árabe? Olha só, Filemon, como eu falei para você no começo da aula, as relações não são apenas políticas. O principal objetivo de Vladimir Putin é restabelecer a imagem da Rússia mediante ao cenário global. E ele tem conseguido isso. Olha, o cara tem sido realmente um gênio no Oriente Médio. Mas a gente não pode esquecer que a Rússia tem uma parceria em negócios, né, em armamentos bélicos enorme com o governo sírio e com o governo iraniano. Então há também relações econômicas nesse processo. A gente não pode colocar a Rússia como um país que tem interesse no petróleo no Oriente Médio, dado que o petróleo no Irã é completamente estatizado, né? Completamente estatizado. E a Rússia possui a segunda maior reserva de petróleo que existe em território nacional, perdendo apenas para a Arábia Saudita, né? Então, a gente não podemos nem utilizar o artifício de que a Rússia tem interesse no petróleo do Oriente Médio. Não, a Rússia tem interesse sim de restabelecer a sua imagem na política internacional, de combater o terrorismo, mas principalmente preservar os sistemas políticos de seus aliados no Oriente Médio, especialmente Bashar al-Assad, e ajudar o Islã, ajudar o Irã do presidente Rouhani a frear o avanço do Estado Islâmico. Beleza? Filemon, eu espero que teu time tenha ganho, viu, cara? Outra pergunta, pode continuar. Então vamos lá, galera. Continuando aqui com o nosso assunto, que tem muita bala para queimar, porque é muita relação política entre países. A relação com Israel, que para muitos era surreal com a Rússia, hoje é uma realidade. O próprio presidente Netanyahu deixou claro que a Rússia tem a capacidade de controlar, de impor respeito ao Hamas e ao Hezbollah. E lembrando, pessoal, Hamas e Hezbollah são grupos islâmicos, né? Na verdade, são partidos islâmicos, são partidos políticos, perdão, da Palestina, mas que possuem práticas terroristas contra o Estado de Israel, lançando morteiros, lançando bombas, né? Explodindo homens-bombas em territórios, em lugares públicos de cidades importantes como Jerusalém e Tel Aviv, né? Especialmente Tel Aviv, que é a capital política administrativa de Israel. O presidente Netanyahu, ele tem deixado claro, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que a Rússia tem conseguido sim impor controle e respeito ao grupo Hamas e Hezbollah. Nesse sentido, não há o menor motivo de Israel voltar suas atenções políticas novamente aos Estados Unidos. Fato que fez com que, repito, Benjamin Netanyahu tenha visitado 4 vezes o presidente Putin em Moscou, lá no Kremlin. E o mesmo presidente Putin visitou 4 vezes também o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, recebido com honrarias de Estado, né? Então a Rússia, ela tem garantido sim essas relações saudáveis de política externa com Israel. E a Palestina, professor, porque a Palestina é uma ferida, né, galera? A Palestina é uma ferida naquele Oriente Médio. Minha nossa, quando vão resolver essa questão da Palestina? Barack Obama tentou, mas não conseguiu. Muito pelo contrário, foi mais problema, porque Israel observou que a política de Barack Obama de fato era desastrada e proporcionava maiores
desarranjos entre palestinos e israelenses, no sentido de Israel, todas as vezes que tentava fazer acordos de pacificação com Mahmoud Abbas, Israel era atacada por líderes, por grupos palestinos. Então, Vladimir Putin não perde tempo e também mantém relações com a Palestina, aproximando-se cada vez mais do presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. E aí você pergunta, professor, qual é a postura de Vladimir Putin quanto à Palestina? Qual é essa postura? Vladimir Putin defende que a Palestina deve ser, sim, um Estado soberano e independente. Vladimir Putin defende que a Palestina deve ser um Estado soberano e independente. Olha só, galera, realmente é uma política extremamente interessante. Essa política que a Rússia tem desenvolvido no Oriente Médio. Geopolítica, galera, que os Estados Unidos deixou escapar pelas suas próprias mãos e agora Vladimir Putin tem inteligentemente rearranjado essa geopolítica no cenário de Oriente Médio, pessoal. Professor, tem pergunta aí, professor? Tem um aqui do Filemon, é o cara que tá... Vamos lá, Filemon, rapaz, eu gosto de tudo demais, mas agora pode perguntar, não tem problema, agora compartilha essa aula e peça para mais gente compartilhar. Manda aí, Filemon, vamos lá. Ó, a relação da Rússia com os BRICS. Pois é, galera. O Filemon, a Rússia faz parte dos BRICS, né? A Rússia faz parte do BRICS. O que é o BRICS, né? Vamos lá. Olha aqui, BRICS, né? A sigla BRICS, né? Que inclusive a cúpula internacional dos BRICS, a última aconteceu aqui no Brasil, né? No ano passado, no ano de 2015, na nossa cidade aqui em Fortaleza, no centro de eventos, no centro de eventos, que é o maior centro de eventos da América, é o maior centro de eventos da América Latina, né? Superando o centro de eventos de São Paulo, obra do governo do estado de Ceará. Se você não veio aqui, Filemon, você vai vir aqui em Fortaleza, vai vir para as praias, você vai visitar, vai ver um prédio enorme lá na Avenida Washington Soares, bonito pra danado, e é o centro de eventos do estado do Ceará, obra do ex-governador, o ex-governador Cid Gomes, né? Que não é mais governador do estado de Ceará, mas conseguiu eleger o seu sucessor, que é o Camilo Santana. Essa cúpula dos BRICS, internacional dos BRICS, ela aconteceu aqui no nosso centro de evento do estado do Ceará e reuniu o presidente da Rússia, presidente Dilma Rousseff, presidente Vanadi, né, que é o presidente da Índia, o presidente da China, que francamente eu não recordo o nome, e o presidente Jacob Zuma, que é o presidente da África do Sul. Esses líderes se reuniram aqui em Fortaleza, em uma dessas cúpulas do BRICS, e inclusive eles assinaram acordos para a formação do Banco BRICS, né? Banco BRICS, galera. Banco BRICS, como é, professor? É isso aqui, Banco BRICS, que faria frente ao FMI, colocando os países emergentes soberanos em relação a empréstimos e financiamentos internacionais. Então, quando você pergunta, Filemon, qual é a relação da Rússia com os BRICS, a Rússia faz parte dos BRICS e a sua atuação nos BRICS é de uma grande produtora e fornecedora de energia com petróleo, gás natural e grande consumidora de produtos industrializados. Beleza, Filemon? Mais alguma pergunta, professor? Não. Mais alguma pergunta? Não, nenhuma. Nenhuma. Galera, a gente pede que você compartilhe essa aula. É assunto importantíssimo para o Enem, porque é a atualidade. Mesmo que não caia no Enem, com certeza cai numa dessas universidades privadas que porventura você vem fazer, porque é a atualidade pura, certo? E aí eu deixo vocês, né? Já vamos fechando aí em 10 da noite. Eu deixo vocês com essa chargezinha. Coloca na tela cheia aí, professor, vamos lá. Professor, o melhor DJ do Brasil, galera. O cara da cenotécnica, uma salva de palmas pra ele. É o cara da cenotécnica. Bora, galera, bate palma. Tá cheio de gente aqui, só que não, viu? Só tem eu e mais duas pessoas aqui, incluindo com ele. É o cara da cenotécnica, que se garante demais. Ele deixa você aqui com a charge, uma charge interessantíssima, né?
No meio, aqui, galera, a bandeira da Síria. De um lado, Vladimir Putin, dando cobertura ao exército de Bashar al-Assad e o próprio ditador Bashar al-Assad. E do outro, sheiks árabes, né? Sheiks árabes, especialmente sheiks sunitas, que não têm maiores animosidades, não têm maiores ligações com os aluítas. No caso, a galera lá da Síria, né, que são descendentes de xiitas, aluítas. Os sheiks árabes financiando, juntamente com o governo americano, a atuação dos rebeldes contra as tropas de Bashar al-Assad. E aí nós observamos o jogo de interesse da política no Oriente Médio. Galera, é tenso. E nesse sentido, Vladimir Putin tem tido muito mais sucesso do que o presidente Barack Obama. Galera, a gente agradece demais. Compartilhem essa aula. Um forte abraço para vocês. Cheiro no cangote, cheiro no sovaco. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Falou!